Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 10 de agosto, nós vamos meditar de Isaías, do capítulo 28 ao capítulo 30. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar do capítulo 28, que é uma mensagem a respeito de Samaria. Quando nós estávamos vendo o período dos reis, eu falei muito sobre a divisão das tribos, que ocorreu lá em 1 Reis, a gente vê muito isso, em 2 Reis também. Após a morte de Salomão, o reino vai ser dividido entre Reino Norte e Reino Sul. Então, talvez você não tenha acompanhado o devocional desde o início, lá de 1º de janeiro, que é esta proposta, a gente ler a Bíblia em um ano. Talvez você não esteja desde o início ou tenha se esquecido. Eu resolvi hoje, falar um pouquinho, aproveitar a ocasião dessa mensagem a Samaria e esclarecer um pouquinho aqui, que depois dessa morte de Salomão, o reino vai ser dividido, Reino Norte e Reino Sul. O Reino Norte vai ser composto de 10 tribos e a sua capital vai ser quem? Nada mais, nada menos que Samaria. Ela vai ser a capital de Israel, que é o Reino Norte. Já o Reino Sul, a capital dele vai ser Jerusalém, Então, a cidade do grande rei Davi. E Davi era da onde? Tribo de Judá. Então, basicamente, o Reino Sul, que a sua capital vai ser Jerusalém, ele vai ser composto basicamente de uma tribo, que é a tribo de Judá. E aí você deve estar falando, mas 10 tribos, tá faltando uma, tribo de Levi. A tribo de Levi, a tribo sacerdotal, ela não podia ser contada. Então você vai encontrar ela, tanto no Reino Norte quanto no Reino Sul. E aí nós podemos ver que isso tudo vai realmente findar. Primeiro, quem vai ser levado cativo vai ser o Reino Norte, que são 10 tribos, e na invasão lá, da Babilônia, eles vão ser os primeiros a ser levados, e depois também Judá. Então, primeiro quem vai sofrer as consequências ali vai ser Samaria, vai ser Israel propriamente dito, E aí depois Jerusalém, na sua capital, sendo capital do Reino Sul, e Judá também vai ser levado cativo à Babilônia. E aí, não vai se falar mais, nessa divisão, vai se falar no povo como um todo, já que eles não têm mais território, todos choram o mesmo choro, o mesmo lamento, foram para lá pelas mesmas circunstâncias, desobediência a Deus, se afastaram totalmente de Deus. Então, depois desses esclarecimentos, vamos ao capítulo 28, que é uma mensagem a respeito de Samaria. Então, Samaria, Reino Norte, capital de Israel. Que aflição espera a orgulhosa cidade de Samaria? A coroa gloriosa dos bêbados de Israel. Fica na parte alta de um vale fértil, mas a sua beleza gloriosa murchará como flor. Ela é orgulhosa de um povo que o vinho derrubou. O Senhor enviará um exército poderoso contra ela, como forte tempestade de granizo, chuva torrencial ou violenta inundação. Eles irromperão contra ela e o derrubarão por terra. A orgulhosa cidade de Samaria, a coroa gloriosa dos bêbados de Israel, será pisoteada pelos inimigos. Fica na parte alta de um vale fértil, mas a sua beleza gloriosa murchará como uma flor, Então, nós já estamos vendo ele repetir isso por 2 vezes, Quem a virá e apanhará
como figo temporão que alguém apanha e come. Naquele dia, o próprio Senhor dos Exércitos será a coroa gloriosa de Israel, será o orgulho e a alegria dos remanescentes do seu povo, dará aos seus juízes anseio pela justiça e coragem aos guerreiros para defender seus portões. Agora, porém, Israel é conduzida por bêbados que vacilam por causa do vinho e cambaleiam por causa do álcool. Os sacerdotes e os profetas cambaleiam por causa da bebida forte e ficam tontos por causa do vinho. Vacilam quando têm visões e cambaleiam quando pronunciam suas decisões. Há sujeira por toda parte. Perguntam: quem é o Senhor que pensa que somos? Por que fala conosco dessa maneira? Acaso somos crianças pequenas, recém-desmamadas? Ele nos diz as mesmas coisas repetidamente, né? E mesmo assim eles não aprenderam. Numa linha de cada vez, numa linha mais uma vez, há um ponto aqui, há um pouco ali. Agora o Senhor terá que falar ao seu povo por meio de opressores e estrangeiros de língua estranha. Ele disse ao seu povo: este é o lugar de descanso que exaustos repousam aqui. Este é o lugar de conforto, mas eles não queriam ouvir. Por isso, mais uma vez, o Senhor lhe explicará sua mensagem. Uma linha de cada vez, uma linha e mais uma vez, um pouco aqui, um pouco ali, para que tropecem e caiam, sejam feridos, pegos em armadilhas e capturados, mas nunca poderão dizer que não foram avisados, não é mesmo? Será que isso também não acontece nos dias de hoje? Olhe lá, portanto, ouça esta mensagem do Senhor, vocês, governantes, zombadores em Jerusalém, dizem: fizemos um acordo para enganar a morte, uma negociação para evitar a sepultura. A destruição que se aproxima jamais nos tocará, pois construímos um forte refúgio feito de mentiras e engano. Por isso, assim diz o Senhor soberano: vejamos, ponho em Sião uma pedra angular, uma pedra firme e testada, uma pedra angular preciosa, sobre a qual se pode construir com segurança. De quem é que ele está falando aqui? De Jesus. Ele é a pedra angular, é a pedra firme, é a pedra testada, aprovada, é uma pedra angular preciosa sobre o qual pode se construir com segurança, né? Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. É assim que diz a palavra. Que crer jamais será abalado. Provarei vocês com a corda de medir justiça e com prumo de retidão. Porque seu refúgio é feito de mentiras, uma tempestade, granizo e derrubará. Porque é feito de engano, uma inundação o arrastará. Cancelarei o acordo que fizeram para enganar a morte e acabarei com sua negociação para evitar a sepultura. Quando o terrível inimigo chegar, vocês serão pisoteados. A inundação virá repentina a cada manhã e à noite, até que sejam levados embora. Esta mensagem deixará seu povo aterrorizado. A cama de vocês que vocês fizeram é curta demais para se deitarem, né? Os cobertores são estreitos para se cobrirem. O Senhor virá, como fez contra os filisteus no monte de Perazim e contra os amorreus em Gibeão. Virá para fazer algo estranho, para realizar um ato incomum, pois o soberano, Senhor dos Exércitos, disse claramente que está decidido a destruir a terra, né? Que notícia, não é? Uma notícia que talvez pareça tão triste para mim e para você. Mas o povo foi avisado.
por diversas e diversas e diversas vezes, mas deixaram de ouvir a Deus, né? Nós vemos aqui, é fácil moer o cereal para o pão, portanto, ele não soca demais, ele o debrulha sobre as rodas de uma carroça, mas não o tritura até virar pó. O Senhor dos Exércitos é excelente mestre e dá sabedoria ao agricultor. Isso é o finalzinho do capítulo 28. E o capítulo de 29 é uma mensagem agora a quem? A Jerusalém, né? Então nós estamos falando de quem? Reino Sul, né? Enquanto Samaria, Reino Norte, Jerusalém, Reino Sul. Que aflição espera Ariel, cidade de Davi? Ano após ano celebram suas festas, contudo trarei calamidade sobre vocês. Haverá choro e tristeza. Ariel se tornará exatamente o que significa o seu nome, um altar coberto de sangue. Serei seu inimigo e cercarei Jerusalém e atacarei os muros, levantarei torre de cerco e a destruirei. Então das profundezas da terra você falará, suas palavras virarão pó, né? Então nós vamos ver que aqui Isaías vai predizer também a destruição de Jerusalém, como preveu a destruição de Samaria, Israel, né? Então Jerusalém vai, nesse texto aqui, claramente ser achada culpada diante de Deus. Seus habitantes continuavam com práticas religiosas, né? Que não só adoravam a outros ídolos, mas se exaltavam a si mesmo, não davam glórias a Deus, não reconhecia o Senhor dos Exércitos mais como seu Deus, o seu Senhor, né? A cegueira espiritual era certa ali, né? E nós vamos ver que no versículo 10, vamos ver que há um sono profundo declarado pelo profeta, né? Esse sono profundo mostra aqui, né, a cegueira espiritual que eles estavam vivendo. Ao versículo 10 do 30. É porque o Senhor derramou sobre vocês um espírito de sono profundo, fechou os olhos de seus profetas e videntes, né? Então, depois que ele fala toda a destruição, ele fala sobre essa cegueira, né, espiritual. Portanto, o Senhor diz: este povo fala que me pertence. Honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. A adoração que me prestam não passa de regras ensinadas por homens. Por isso, mais uma vez, deixarei este povo maravilhado com obras maravilhosas. A sabedoria dos sábios passará e a inteligência dos inteligentes desaparecerá, né? Então, estamos vendo aqui Deus trazendo essa sentença e mostrando a condição dessa cegueira espiritual, né? E isso nos faz refletir muito, porque no versículo 13, ele fala assim: portanto, diz o Senhor, este povo fala que me pertence, honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Será que isso é diferente hoje? Quantas pessoas se dizem de Jesus, né? Não, eu aceitei Jesus, eu declarei Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Eu declaro nos meus cânticos que eu o amo, mas o coração está longe de Deus. Para as pessoas que estão ao seu redor, podem até ver o movimento dos seus lábios e dizer: uau! Como ela adora ao Senhor. Mas Deus, ele vê além do que é aparente. Ele percebe a essência, ele sabe, ele conhece a essência do nosso coração. Como vimos em Salmo 139, uma palavra nem chegou na minha boca e ele já o sabe, né? Ele sabe, me conhece, eu costumo dizer, melhor que eu mesmo, né? Então não há nada que eu oculte dele. Então,
como são tolos. Ele é o oleiro e certamente é maior que você, barro. Está no versículo 16. Pode o objeto criado dizer sobre aquele que o criou? Ele não me fez? Pode o vaso dizer, ó oleiro, não sabe o que faz? Logo em pouco tempo, os bosques dos Líbanos tornarão campo fértil produzirá colheitas fartas. Naquele dia os surdos ouvirão as palavras lidas de um livro e os cegos verão no meio da escuridão das trevas. Os humildes ficarão cheios de alegria do Senhor. Então, olha que extraordinário, né? Mesmo em meio a uma destruição, eu costumo dizer que Deus sempre traz uma palavra de esperança àqueles, né, que se voltam para Ele. Aqui ele diz muito claro, né? Naquele dia os surdos ouvirão as palavras lidas deste livro, né? Ele fala, os humildes ficarão alegres no Senhor, haverá uma esperança. Naquele dia os surdos ouvirão a palavra lida, né, deste livro, e os cegos no meio da escuridão poderão ver. É lindo, maravilhoso ver essa esperança que Deus sempre nos dá. Uma porta, abre-se uma porta, Deus sempre nos dá um escape, basta tão somente nós voltarmos para Ele, né? Por isso o Senhor, que resgatou Abraão, diz ao povo de Israel, meu povo não será mais envergonhado, nem ficará pálido de medo, quando virem seus muitos filhos e todas as bênçãos que lhe dei, reconhecerão a santidade do Santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. E os que deviam terão discernimento, e os que se queixam aceitarão a instrução, né? Então nós vamos ver a inútil aliança de quem? De Judá. Quando Judá percebe, né, que Israel já foi, né, que o próximo da vez é ele tenta fazer aliança com o Egito, mas é inútil isso, né? Que aflição espera meus filhos rebeldes, diz o Senhor, mas ainda são filhos, mesmo que rebeldes, né? Então a esperança, vocês fazem planos contrários aos meus. Deus disse, vocês se rendam, vão para a Babilônia. Aceite isso que é o destino de vocês. Quem sabe há esperança. E aí, acordos são dirigidos por mim. Com isso, amontou pecado sobre pecado, pois sem me consultar, desceram ao Egito em busca de ajuda. Puseram sua confiança e proteção, sabe aonde? Em Faraó. Tentaram esconder-se na sombra dele, mas ao confiar no Faraó, serão envergonhados. E ao esconder-se nele, serão humilhados, pois embora o poder dele se estenda até Zoar, os seus embaixadores tenham chegado a Anis, todos que confiam nele serão envergonhados, né? E aí nós vamos ver que Deus, ele mais uma vez traz advertência ao povo de Judá, ainda no capítulo 30, né? Ele fala, agora vai, escreva essas palavras, registre num livro, elas permanecerão até o fim dos tempos como testemunha de que o povo é rebelde e teimoso e se recusa a ouvir a lei do Senhor. Dizem aos videntes, não tenham mais visões, e aos profetas, não nos digam o que é certo, falem coisas agradáveis, conte-nos mentira, esqueçam da verdade e saiam do caminho estreito, pare de nos falar do Santo de Israel. E esta é a resposta do Santo de Israel. Porque desprezo o que eu lhe digo e preferem confiar em opressão e em mentiras, a calamidade virá sobre vocês. De repente, como um muro inclinado que se rompe e desmorona, né? Serão despedaçados como vasilha de barro, esmigalhado completamente, não sobrará caco grande o suficiente para tirar a brasa da lareira e há um pouco de água no poço, né? Mas
sobre toda a notícia, sobre toda a profecia de calamidade e destruição, sempre tem a esperança. E ele declara: portanto, o Senhor esperará até que se volte para ele. Tá no capítulo 30, no versículo 18, para que lhes mostre o seu amor e compaixão, pois o Senhor é Deus fiel, felizes os que nele esperam. Embora o Senhor lhes tenha dado angústia como alimento e aflição como bebida, ele permanecerá com vocês para lhe ensinar. Olha que amor grande, né? Então o Senhor os abençoará com chuva na época do plantar. Terão colheitas fartas e muitas pastagens. Olha que coisa mais linda. Os bois, os jumentos que lavram a terra comerão cereais de boa qualidade e o vento levará a palha. Olha, nem trabalho para tirar a palha, né? A lua será tão brilhante quanto o sol. O sol será 7 vezes mais claro, como a luz de 7 dias em um só. Assim será quando o Senhor começar a sarar o seu povo e a curar as feridas que lhe causou, né? Então, mas vocês entoarão um cântico de alegria, como um cântico de festa sagrada. Vocês se alegrarão como quando o flautista conduz um grupo de peregrino a Jerusalém e ao monte do Senhor, a rocha de Israel. O Senhor fará ouvir sua voz majestosa e mostrará a força do seu braço poderoso, e sua ira descerá como chamas devoradoras, chuvas torrenciais, tempestades, pedras e granizo. Por ordem do Senhor, os assírios serão despedaçados, né? Então, ele finaliza o capítulo 30 falando que o sopro do Senhor, como um fogo de um vulcão que acenderá. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, e Tu és, sim, Senhor, a nossa esperança. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.